Oi, gente, meu nome é Daniele e eu sou do canal Recomeço de uma Nova História. Bom, gente, hoje eu vou falar sobre um assunto que aconteceu comigo. Isso que eu vou falar, eu sei que já aconteceu com muitas mulheres, acontece constantemente com muitas mulheres, infelizmente. É um caso que aborda muitas mulheres, né? Muitas mulheres sofrem, mas hoje eu vou falar o que aconteceu comigo. Em 2017, eu sofri um aborto espontâneo, com 6 semanas. E o que eu achei estranho foi porque eu já sou mãe, né? Eu já tenho 2 filhos, né? Eu tenho um casal de filhos. E em 2017 eu engravidei pela terceira vez. E tava tudo bem, tudo maravilhoso, até que quando eu entrei na sexta semana, né? Na sexta semana, gente, eu tive uma borrinha de café, né? Eu fui no banheiro, quando eu olhei lá na calcinha, tava uma borrinha de café. E eu me assustei, porque eu já tinha tido 2 filhos e nunca aconteceu nada disso. Eu nem sabia do que se tratava, eu não sabia. Então eu fiquei assustada. No dia seguinte eu procurei o médico, conversei com o médico falou para mim que às vezes era normal algumas mulheres acontecer isso e tal, que eu ficasse tranquila. Então passou alguns dias, continuou essa borrinha de café, eu não sentia dor, não sentia nada, nenhum mal-estar, nada. Eu vinha já sentindo os sintomas de enjoo, porque eu sempre na minha gravidez eu enjoava muito, então eu já sentia um enjoo desde o início. Eu senti que começou a diminuir, então eu já estranhei. Então assim, eu já estranhei, eu já fiquei assustada, né? Como eu havia dito, eu nunca tinha passado por isso, eu nem sabia do que se tratava. Então, mais uma vez eu procurei um médico e ele me indicou a fazer uma ultrassom. Então eu fui fazer essa ultrassom. Infelizmente, não. Eu perguntei para o médico, né, porque da ultrassom, porque eu achei ele muito estranho, eu estava bastante nervosa. Eu perguntei, doutor, tá tudo bem? Ele olhou assim para mim, né, e falou, mais ou menos. Só que não me falou nada. Então, pediu para mim ir no hospital, me consultar com o médico que passou o exame. Então, eu fui. E o médico falou para mim que o coração havia parado de bater, não tinha mais o que fazer e que a única coisa que tinha que fazer é a curetagem. Então, o que eu tinha que fazer era uma curetagem, porque não havia mais nada que ele pudesse fazer. Então, eu fiquei assim muito assustada. Eu tinha ido no hospital e esse hospital é na cidade vizinha, porque aqui na minha cidade é interior, é uma cidade muito pequena, não tem hospital, tem só postinho de saúde, então estava em outra cidade. Então, imediatamente ele já me internou e eu fiquei sozinha, né? Sozinha. Minha mãe tinha ficado com meus filhos em casa. E eu fiquei sozinha lá, esperando, aguardando, né? Uma das coisas que mais me machucou também foi que a gente fica, né, no meio daquelas mulheres que tá grávida, que tá para ganhar neném. Eu acho que isso machuca mais ainda a gente, né? Porque tá lá as mães, nossa, com barrigão, feliz para ter seus filhos e você tá lá, né, esperando uma curetagem. Então, foi muito difícil para mim. Como eu disse, eu estava sozinha, meu marido estava viajando, então eu enfrentei essa barra sozinha e foi muito difícil. Então essa foi meu primeiro aborto espontâneo, a primeira curetagem. Então em 2017 eu tive, que eu tô falando do primeiro aborto, né, aborto espontâneo, onde foi muito difícil para mim. E só quem já passou sabe o quão é difícil. Então, e ainda mais passar sozinha, né? Como eu falei, eu estava sozinha no hospital, fiquei internada sozinha no hospital. Eu fiquei em recuperação sozinha no hospital. Eu voltei para casa sozinha. Então foi muito difícil, não foi fácil. Sofri muito, muito mesmo. Enfim, não entendi por que tudo aquilo estava acontecendo. Até comentei com o médico, não entendia porque eu já tinha filhos, eu já tinha 2 filhos, isso nunca aconteceu. Mas ele falou que às vezes acontecia, era normal. Só não era normal se acontecesse 2 ou 3 vezes. Então, gente, quando foi em 2019, eu engravidei de novo e aconteceu tudo de novo. Na sexta semana, quando eu completei a sexta semana,
mais uma vez eu tive aquele sangramento, uma borra de café. Então eu já me apavorei, já fiquei, meu Deus, o que é isso? Fui pro hospital, fui pro médico e falei para ele que já tinha sofrido um aborto em 2017. Ele me indicou logo de cara a ultrassom. Nesse dia estava fazendo a ultrassom no hospital. E eu fiz essa ultrassom. E eu lembro que eu entrei ali já que meio sem um pouco sem esperança, sabe? Assustada, apavorada, vou passar tudo de novo, não vou, o que está acontecendo comigo? Então, eles fizeram lá a ultrassom e deu que eu tinha tido outro aborto espontâneo, mas ainda tinha ficado um restinho, sabe? De gravidez lá dentro, algumas coisinhas que eu não sei explicar muito bem isso. E eu fiquei em choque, porque eu não esperava passar por aquilo novamente. Foi um baque para mim, né? Eu fiquei, um baque que não sabe ali, baque quando você fica anestesiada, você fica sem saber o que fazer, que falar, que agir. Na minha cidade é assim que fala. Então, ele falou que eu tinha que fazer outra curetagem e nessa cidade que eu estava foi a mesma cidade que eu fiz a primeira curetagem e não estavam fazendo nesse dia, não tinha anestesista. Então eles me mandaram para outra cidade onde fica 3 horas da minha cidade. E eu fiquei, meu Deus do céu, vou enfrentar isso tudo sozinha de novo, mais uma vez. O que está acontecendo comigo, com o meu corpo? Eu não estou entendendo nada, sabe? Aí fui para essa cidade com. Aí apareceu uma minha prima, uma pessoa que eu gosto muito, uma amiga muito especial, além de amiga, minha prima, e ela foi comigo. E ela foi incrível, me deu uma força que eu precisava muito, porque só eu e Deus sabia como eu estava me sentindo. Então, eu fui para essa cidade, onde eu fiquei lá no meio de outras mães que também estavam passando pela mesma coisa que eu. Tinha mães que estavam com 5 meses, estavam tendo um aborto. E eu fiquei olhando assim e falei, meu Deus do céu, eu nem imaginava que tantas mulheres passavam pela mesma coisa. Eram umas tendo filhos, outras ali aguardando, assim como eu, por uma curetagem. Eu fiquei apavorada, confesso que assustada. Eu fiquei sem entender, passei muito mal mesmo, porque eu não entendia como que eu estava passando por aquilo. Eu achava que isso era normal para quem não tivesse filho, para quem ainda não tivesse filhos, né? Mas no meu caso, como eu já tinha filhos, eu não sabia que isso poderia acontecer. Então eu estava ali naquela mesma situação pela segunda vez. E eu lembro que eu internei nessa cidade. Eu cheguei de manhã no hospital e eu fui fazer essa curetragem só de madrugada, né? E todo esse tempo sem comer, no meio de várias mães sofrendo, compartilhando da mesma dor que eu, né? Que é a perca. E eu fiquei ali, meu Deus do céu, me dá força, porque eu não sei o que está acontecendo. Então, tive o segundo aborto, né? Passei por a segunda curetagem. Infelizmente, o médico então passou um monte de exame para saber o que é que eu tinha, né? Me mandou para um ginecologista e me passou vários exames para saber o que é que eu tinha. Então, eu fiz esses exames e fiz vários outros exames, uns até pago. E mostrei para o médico falou que não sabia, que estava tudo bem e não entendia por que estava acontecendo. Então, gente, assim, eu tinha muita vontade, muita vontade de ser mãe pela terceira vez, né? Como eu havia dito, eu já tinha 2 filhos, tinha passado por um divórcio e tinha me casado de novo, queria muito esse filho, o meu atual marido, então foi muito difícil para mim, porque é um sonho que você busca, uma coisa que você quer tanto, e quando você tá achando que vai realizar, você se frustra, né? E do nada acontece isso. Então eu fiquei meio perdida. Falei, não, não quero mais passar por isso. Não suporto mais passar por isso. Dói muito, é muito dolorido, é muito. Desgasta muito o emocional da gente. Fica lá embaixo, você fica mal mesmo. Então eu falei, não quero passar por isso mais, vou desistir. Então quando foi em 2020, eu tive meu filho, né? Acho que foi no finalzinho de 2019, ali em dezembro, eu acho. Eu engravidei, não sabia, né? A gente foi passar umas férias em outra cidade e eu já estava grávida e não sabia, que era bem no início. Então, em janeiro de 2020, por aí, foi que eu fui perceber, né?
Só que eu nem estava mais nessa expectativa, né. Então quando eu realmente descobri que estava grávida, fiz lá exame direitinho de sangue, urina, tudo, eu fiquei eu não sabia mais se eu ficava feliz ou não triste, mas na hora o medo tomou conta de mim, eu falei: "E agora? Será que eu vou passar pela terceira vez o mesmo que já passei?". Então, como eu falei, o medo naquela hora, naquele momento, tomou conta de mim, a insegurança, né? O medo de passar novamente pelo que eu já havia passado. Feliz e ao mesmo tempo aquele medo. Mas eu falei, vamos enfrentar, vou ver o que vai acontecer. Então, na sexta semana, eu tive novamente aquela borrinha de café. Então, eu me apavorei de novo e lembrei que no outro aborto espontâneo que eu tive, o médico tinha falado para mim. O médico tinha falado para mim, gente, assim, toda vez que você estiver grávida e você for no banheiro e ver que tem uma borrinha de café, é um aborto. Então, quando eu vi aquilo, eu já me apavorei. Então, a gente foi com meu marido numa clínica, em outra cidade, e a gente fez uma ultrassom. E eu lembro, gente, que no caminho, né, para mim, para essa cidade fazer essa ultrassom, eu lembro que eu fui apavorada, com muito medo, com muita insegurança, medo de perder, de ouvir de novo o médico falar que o coração não estava batendo e que não podia fazer mais nada, e aquilo na minha cabeça. Então eu quase surtei. Foi aí que eu fechei os olhos e falei com Deus, pedi para Ele, fiz um voto para Ele, pedi muito, muito, que quando eu chegasse naquela clínica, que o médico fosse fazer minha ultrassom, o coração do meu filho estivesse batendo, e que eu, sei lá, fizesse um tratamento, alguma coisa, só que eu não perdesse o meu filho. Então, assim que eu cheguei naquela clínica, fiz a fichinha lá, fiquei aguardando, e quando chegou a minha vez, para a honra e glória do nome do Senhor, estava lá o coração do meu filho batendo a todo vapor. E eu falei então para o médico, por quê? Né? O que está acontecendo? Então foi aí que ele falou que era um descolamento de placenta, que muitas mulheres passavam por isso, e me indicou que eu fizesse um tratamento, né? Então, gente, ele falou que eu tenho que fazer um tratamento, né, com um remédio que chamava o progesterona, e que eu tinha que ficar usando por bastante tempo. Ele me indicou no máximo uns 5 meses, só que aí eu fiquei com tanto medo que eu prolonguei por conta própria, nem podia, mas depois eu voltei para outro médico, o médico falou, não, tudo bem. Então ele falou para mim que eu usasse até os 8 meses mais ou menos, que é o Progestan, ainda ficou alguns comprimidos desse. Então, gente, muito repouso, né? Ele passou muito repouso. Eu passei minha gravidez toda, praticamente toda em repouso. Eu só me levantava para ir no banheiro, só me levantava para ir no banheiro, não saía, ficava mais deitada. Fiz tudo direitinho, como o médico falou. Foi difícil, não foi fácil. Sofri muito, muito mesmo, mas deu certo, graças a Deus. Tive meu filho, ele nasceu com muita saúde, apesar que deu um probleminha na minha gestação, era para mim ter ele com 40 semanas, e eu acabei tendo ele com 37 semanas, de uma consulta de pré-natal que eu fui fazer. E a médica de cara já me internou, viu um probleminha lá na minha gestação, que foi o começo de diabetes gestacional, que eu já tinha feito exames, levei para a pessoa que me acompanhava, falou que estava tudo bem, mas não estava, então a médica de cara já me internou. Então, com 37 semanas, eu tive o meu filho, que nasceu super saudável, perfeito, para a honra e glória do nome do Senhor. E foi um parto difícil, né? Um parto que eu fui para fazer uma consulta e acabei internando e tendo meu filho. Eu não tinha levado mala à maternidade, onde eu tinha tudo preparado com tanto amor, com tanto carinho, porque foi uma espera de muito tempo, de muitos anos, né? Mas aí eu tive ele e deu tudo certo, graças a Deus. Então, gente, o que eu quero deixar para essas mães que já passaram e que vem enfrentando aí uma luta grande, né, para ter seu filho, que já passaram por muitas perdas, eu falo para não desistir, para orarem, para pedir a Deus, para, sei lá,
Só não desistam, orem, tenham muita fé que um dia o milagre de vocês também vai chegar e vocês também vão estar com seus filhos no braço, nos braços, dando de mamar, amamentando, curtindo o seu filho, assim como eu estou curtindo o meu e que deu tudo certo. E graças a Deus hoje eu estou muito feliz com os meus filhos, né? Eu tenho mais 2 filhos. Então é isso, gente, não desista. Mulheres que estão passando pela mesma situação que eu já passei. Eu sei, eu já vi muito aí no YouTube, muito caso. Então assim, eu falo para vocês, não desista. Não desista. Continue lutando pelo sonho de vocês. E força, muita força mesmo, porque eu sei que não é fácil. E é isso, gente. Então, gente, como eu disse, continue aí na luta, continue insistindo pelo sonho de vocês, não desista, que vocês também vão conseguir. Eu sei que tem muita mãe aí que tá na luta, né, para ter seus bebês e vai dar certo, assim como deu para mim, vai dar certo para vocês. Deixa eu apresentar o meu filho a vocês. Aqui ele, ó. Tá com 1 ano e 6 meses. E é isso, gente. Dá tchau. 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 Solta beijo. Solta beijo. Foram dias difíceis e hoje, dias de glória. Foi oração, foi fé. Foram muito repouso. Foram meses de medo. Mas eis que venci.